Atenção, torcedor celeste! Antes de começarmos essa reportagem, um aviso muito importante. Se você é apaixonado pelo Cruzeiro, inscreva-se agora mesmo no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro e ative o sininho das notificações, porque o que vai ser revelado aqui pode mudar completamente o rumo do clube nos bastidores. O Cruzeiro vive uma das fases mais intensas e estratégicas dos últimos anos. Dentro de campo, o time de Leonardo Jardim segue firme na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e pela vaga direta na Libertadores. Fora dele, porém, o clima é de absoluto sigilo. Pedro Lourenço, o dono da SAF Celeste, tem conduzido uma série de movimentos silenciosos, mas cirúrgicos, que estão redesenhando a estrutura do futebol profissional do clube. E, no centro desse tabuleiro, surge um nome que voltou a ganhar força dentro da toca da Raposa II. Zé Ivaldo, o zagueiro que hoje veste a camisa do Santos, mas que ainda pertence ao Cruzeiro. O caso de Zé Ivaldo é mais complexo do que parece. Emprestado ao Santos até o fim da temporada de 2025, o defensor está prestes a atingir uma cláusula contratual que obriga o clube paulista a comprá-lo em definitivo. A regra é simples: se o jogador atuar em 60% das partidas oficiais do Santos no ano, o Peixe terá de exercer a compra automática dos seus direitos. Até aqui, com 29 jogos disputados, o zagueiro já alcançou 87% da meta e está a apenas 4 partidas de garantir a transferência definitiva. Mas, como tudo no futebol, o contexto muda rapidamente. Zé Ivaldo, que começou o ano como titular absoluto, atravessou uma fase turbulenta no meio da temporada. Em setembro, durante o empate contra o Atlético Mineiro, foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo, um lance que, à época, causou revolta na torcida santista e esfriou de vez sua sequência. A partir daquele jogo, ficou 2 meses sem atuar, sendo inclusive deixado fora da lista de relacionados em 4 partidas consecutivas. Essa oscilação abriu uma brecha que o Cruzeiro observa atentamente. A diretoria celeste sabe que, juridicamente, há margem para questionar o cumprimento da meta, caso o jogador não atinja o percentual mínimo ou se o Santos optar por não utilizá-lo nos jogos restantes. E é aí que entra o olhar estratégico de Leonardo Jardim. O técnico português, conhecido por sua leitura detalhada de elenco, identificou na defesa celeste uma lacuna de liderança e vigor físico, exatamente o tipo de característica que Zé Ivaldo oferece quando está em boa forma. Jardim, segundo fontes internas, teria pedido relatórios completos sobre todos os jogadores emprestados, e o nome do zagueiro foi o que mais chamou sua atenção. Há um simbolismo poderoso nesse possível retorno. Zé Ivaldo foi um dos pilares do time que recolocou o Cruzeiro na Série A, em 2022. Forte, aguerrido e dono de uma personalidade marcante, ele representava o espírito de luta que Pedro Lourenço quer ver novamente dentro do elenco. Sua saída, no início de 2025, se deu num momento de transição, antes da chegada de Jardim, quando o clube ainda buscava se equilibrar financeiramente e dependia de empréstimos estratégicos para aliviar a folha salarial. O então técnico, Fernando Diniz, havia deixado claro que não contaria com o jogador, abrindo caminho para o acordo com o Santos. O contrato foi vantajoso à época. O Cruzeiro garantiu parte dos direitos econômicos e manteve um percentual para futuras negociações. Porém, o cenário mudou radicalmente. Hoje, com uma estrutura sólida e com o clube brigando na parte alta da tabela, Pedro Lourenço vê valor em repatriar nomes que carregam o DNA da reconstrução. O retorno de Zé Ivaldo, portanto, não seria apenas uma questão técnica, seria também um gesto de identidade. Enquanto isso, o Santos vive um clima de instabilidade. O time ocupa a zona de rebaixamento e enfrenta uma reta final dramática no Brasileirão. Internamente, há discussões sobre a necessidade de reformular o elenco, e o nome de Zé Ivaldo já aparece na lista de possíveis saídas. O jogador perdeu espaço para Luan Pérez e Joaquim, e o próprio técnico interino teria sinalizado que pretende testar novas opções. Esse cenário abre uma oportunidade de ouro para o Cruzeiro agir nos bastidores. Segundo apurações de repórteres próximos à toca, o Cruzeiro acompanha de perto cada jogo do Santos. Leonardo Jardim teria conversado com a direção e pedido que nenhum movimento fosse feito publicamente até o término da temporada, mas que o dossiê contratual do defensor fosse analisado em detalhes. A ideia seria se antecipar ao mercado. Se o Santos não cumprir a meta, o Cruzeiro resgata o jogador. Se cumprir, tenta recomprá-lo com desconto ou incluir outro atleta no pacote. Nos corredores da Toca Segunda, esse plano é chamado informalmente de Operação Retorno Azul. O nome, simbólico, representa a nova filosofia imposta por Pedro Lourenço. O Cruzeiro não quer apenas contratar, quer reconstruir seu patrimônio humano, trazendo de volta jogadores que compreendam o peso da camisa e que possam ser recuperados sob o comando técnico de Jardim. E o treinador português tem um histórico que respalda essa visão.
Em seus tempos de Mônaco e Olympiacos, ele foi responsável por recuperar atletas desacreditados e transformá-los em pilares de seus projetos. Ele acredita que o futebol moderno exige mais do que bons jogadores, exige personalidade e comprometimento emocional com o clube. Nos bastidores, o discurso é claro: Zé Ivaldo é um jogador de grupo, de vestiário, que conhece a pressão de jogar pelo Cruzeiro. Ele sente o clube. É assim que um dos diretores da SAF define o zagueiro, e é por isso que sua volta tem ganhado força nas reuniões internas. Com 28 anos, o defensor vive um ponto de virada na carreira. Ainda tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026, e apesar das incertezas no Santos, continua sendo monitorado por clubes do exterior. Contudo, dentro da toca, a prioridade é trazê-lo de volta, especialmente para disputar posição, ser uma alternativa sólida para o sistema tático de Jardim, que tem se mostrado versátil, alternando entre a linha de 4 e 3 zagueiros. Enquanto isso, a torcida observa tudo com expectativa. A notícia de que Zé Ivaldo pode retornar caiu como um raio entre os cruzeirenses. Muitos veem nele o símbolo da garra e da entrega que caracterizaram a reconstrução da Raposa nos anos mais difíceis. E há quem vá além. Há quem diga que a volta do zagueiro seria apenas o primeiro passo de um plano muito maior, um movimento em cadeia que envolve reforços de peso e uma reformulação profunda no elenco para 2026. Se essa operação se concretizar, será mais uma jogada de mestre de Pedro Lourenço, um empresário que, pouco a pouco, está transformando o Cruzeiro em um clube autossuficiente, poderoso e, acima de tudo, estrategicamente inteligente. O Cruzeiro de Leonardo Jardim não é apenas um time em busca de títulos. É um projeto de reconstrução moral, técnica e emocional. E, dentro desse projeto, nomes como Zé Ivaldo podem não ser os mais midiáticos, mas são os que carregam o espírito que faz a diferença quando a bola rola. O relógio corre, o Brasileirão entra em sua reta decisiva, e cada jogo do Santos passou a ser acompanhado de perto por olheiros da Raposa. O Cruzeiro está prestes a fazer história no mercado da bola. O alvo, dessa vez, não é um nome qualquer. É Guilherme Arana, o lateral que há anos simboliza a força e a identidade do maior rival, o Atlético Mineiro. Quando as primeiras informações começaram a circular, muitos duvidaram. Parecia improvável imaginar Arana trocando preto e branco pelo azul estrelado. Mas quem conhece Pedro Lourenço sabe que, em sua cartilha, a palavra impossível não existe. O dono da SAF Celeste, desde que assumiu o controle total do Cruzeiro, deixou claro que não está no futebol para participar, está para comandar. E, segundo fontes próximas à cúpula celeste, essa negociação é o seu grande sonho estratégico, a jogada que marcaria de vez o início de uma nova era em Minas Gerais. Pedro Lourenço, homem de negócios frios e decisões calculadas, tem acompanhado a situação de Arana há meses. A recusa do Atlético a uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais, do Spartak Moscou, da Rússia, foi o estupim. O empresário viu ali uma oportunidade rara. O jogador queria sair, o clube precisava vender, mas não queria negociá-lo com o exterior naquele momento. Para o Cruzeiro, era o cenário perfeito, um rival em conflito interno, um craque insatisfeito e uma chance de golpe duplo, reforçar o próprio elenco e enfraquecer o inimigo direto. Fontes ligadas à diretoria afirmam que Leonardo Jardim aprovou imediatamente o nome de Arana. O treinador português, conhecido por trabalhar com laterais ofensivos e técnicos, vê no camisa 13 do Atlético a peça que falta para consolidar o seu projeto tático no Cruzeiro. Jardim enxerga Arana não apenas como um defensor, mas como um construtor de jogadas, um jogador moderno, com qualidade no passe, presença ofensiva e leitura de jogo apurada. É o tipo de lateral que pensa como um meio-campista, teria dito o técnico durante uma reunião com a diretoria. Mas o que torna essa operação tão complexa não é o campo, e sim o contexto emocional e político. Arana é ídolo da torcida atleticana, símbolo de uma geração vitoriosa e figura carismática dentro do vestiário. Sua eventual saída não seria apenas uma transação esportiva, seria um terremoto psicológico no rival, uma ferida aberta que demoraria a cicatrizar. Nos bastidores, o clima no Atlético é de instabilidade. O lateral tem contrato até 2027, mas há desgaste entre o seu staff e a diretoria alvinegra. A paralisação nas conversas de renovação salarial, o congelamento de bônus de desempenho e a falta de clareza sobre metas de premiação têm irritado o jogador. Pessoas próximas afirmam que ele se sente desvalorizado, especialmente depois de ser um dos líderes na recuperação do time pós-lesão e, mesmo assim, não receber a valorização prometida. Outro fator crucial é o desejo pessoal de Arana. O jogador, nascido em São Paulo, mas com família enraizada em Belo Horizonte, não quer sair do Brasil novamente. As experiências no Sevilha e na Atalanta deixaram marcas, a adaptação foi difícil,
e ele não quer repetir aquele ciclo. Assim, a ideia de permanecer em Minas, mas sob um novo projeto esportivo e financeiro, tem um apelo real. É aí que entra Pedro Lourenço com sua visão de empresário experiente. Ele sabe que o Cruzeiro, hoje, tem uma vantagem sobre o rival: estabilidade financeira e transparência administrativa. O Galo ainda passa por reestruturações internas na SAF e enfrenta pressões de investidores que cobram resultados imediatos. O Cruzeiro, por outro lado, respira aliviado após equilibrar suas contas, aumentar receitas e, principalmente, conquistar credibilidade no mercado. De acordo com apurações recentes, o Cruzeiro estuda uma proposta escalonada, que envolveria cerca de 10 milhões de euros, 61 milhões de reais, em valores fixos, mais bônus por conquistas e performance. Haveria ainda a possibilidade de incluir jogadores como moeda de troca, algo que facilitaria a negociação e diminuiria o impacto imediato no caixa. Essa engenharia financeira seria construída com cuidado, aproveitando a relação de Pedro Lourenço com empresários e agentes influentes na Europa e no Brasil. Mas há algo mais profundo por trás desse movimento: o simbolismo. Arana no Cruzeiro representaria uma virada de página histórica. Seria o primeiro grande nome do rival a cruzar a fronteira da rivalidade desde os anos 2000, quando transferências diretas entre os clubes praticamente se tornaram tabu. Pedro quer o Cruzeiro no topo, e se for preciso buscar o melhor de Minas, ele não vai hesitar, teria dito um dirigente próximo ao empresário. Leonardo Jardim, por sua vez, já trabalha com o cenário de ter Arana em 2026. Em seu planejamento, o treinador quer montar um Cruzeiro com amplitude pelos lados e construção inteligente desde a defesa. Arana seria o motor da esquerda, capaz de variar entre o 4-3-3 e o 3-4-2-1, atuando tanto como lateral tradicional quanto como ala invertido, ajudando na saída de bola e nas triangulações ofensivas. O impacto psicológico dessa possível contratação seria devastador para o Atlético. O torcedor alvinegro veria um de seus símbolos vestir o manto azul, algo impensável até pouco tempo atrás. E, nos bastidores do rival, há o temor de que uma proposta convincente, aliada ao desejo do jogador de sair, torne a operação inevitável. Se ele quiser sair, não há o que fazer, teria dito um membro do Conselho do Galo. Enquanto isso, o Cruzeiro mantém o silêncio. Nenhum dirigente confirma oficialmente o interesse, mas todos os sinais apontam para uma movimentação real. Intermediários ligados ao staff de Arana já foram procurados, e há conversas preliminares sobre números, prazos e condições pessoais. O jogador, por enquanto, evita declarações públicas, mas amigos próximos garantem que ele está aberto a ouvir o projeto. Os números da temporada reforçam a convicção celeste. Arana disputou 44 partidas em 2025, com 2 gols, 2 assistências e uma média de 85% de acerto nos passes. Mais do que isso, manteve consistência física e técnica mesmo em meio às turbulências do Atlético. Para Leonardo Jardim, ele seria o reforço de impacto necessário para transformar o Cruzeiro de bom para campeão. Nos bastidores, a operação tem um nome: golpe de mestre. É assim que os diretores da SAF se referem à possível contratação. Um golpe planejado com paciência, inteligência e frieza, exatamente o estilo de Pedro Lourenço. Se concretizado, o movimento não apenas reforçaria o elenco, mas mudaria o eixo de poder em Minas Gerais, colocando o Cruzeiro de volta ao centro das atenções e deixando o rival em estado de choque. A rivalidade entre Cruzeiro e Atlético sempre foi marcada por duelos intensos, provocações e reviravoltas. Mas nada se compara ao impacto que seria ver Arana vestindo azul. Para o torcedor cruzeirense, seria a confirmação de que o clube voltou ao topo. Para o torcedor atleticano, uma ferida aberta e dolorosa. O mercado ainda nem abriu oficialmente, mas o rumor já tomou conta de Belo Horizonte. O Cruzeiro quer Arana. Pedro Lourenço está disposto a fazer o impossível. E Leonardo Jardim já prepara o terreno para recebê-lo. Agora é com você, torcedor. Você acredita que essa negociação pode realmente acontecer? Seria Guilherme Arana o reforço que falta para o Cruzeiro dar o salto definitivo rumo ao topo? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da Toca da Raposa. Porque, acredite, o que está por vir pode mudar tudo.